grande alegria que estamos novamente aqui para mais um programa Fenômeno UFO. Espero que todos tenham achado muito interessante a matéria do último programa a respeito da Lua, de todas as observações que foram feitas na Lua por astronautas ou mesmo antes, através de astrônomos. Detalhe curioso, até os dias atuais, diversos astrônomos amadores têm captado UFOs nas proximidades da Lua. Mas estamos aqui novamente pedindo aos nossos telespectadores sugestões, dúvidas, questões. Por favor, entre em contato aqui conosco, para que nós possamos melhorar o programa, possamos trocar ideias com os nossos telespectadores. E o modo de você fazer isso é muito simples. Basta você entrar aqui em contato com o Fenômeno UFO aqui na TV Mundo Maior pelo e-mail fenômenoufo@tvmundomaior.com.br, que todo o seu desejo estará chegando até nós aqui. Hoje nós vamos estar falando a respeito de Marte. Como no programa anterior, nós vamos estar trazendo uma matéria de todos os veículos que têm chegado até a superfície do planeta vermelho, veículos norte-americanos, veículos soviéticos, que têm trazido diversas informações de interesse científico, e também do ponto de vista ufológico. Então, fica feito o convite para que os nossos amigos telespectadores acompanhem esta matéria a respeito dos veículos que já chegaram até o planeta Marte. Depois que o homem foi à Lua em 1969, o mundo ficou pequeno. Um grande passo foi dado nessa época, mas, com o passar do tempo, a ambição da comunidade científica mundial expandiu seus limites, o que trouxe um novo desafio: Marte, o planeta vermelho. Marte não poderia deixar de ser o próximo passo na conquista espacial. Ele é o planeta mais próximo da Terra e tem muitas condições atmosféricas receptivas à ciência humana. Entretanto, para ir a Marte, a tecnologia precisa de um grande desenvolvimento, fato que até hoje ainda não aconteceu. As grandes naves americanas e soviéticas, por mais importantes que fossem, não tinham condições de ir a Marte, até porque o tempo de viagem estimado naquela época somava por volta de 2 anos e meio. Para desenvolver a tecnologia espacial, os cientistas começaram a trabalhar na criação de ônibus e estações espaciais dentro e fora da órbita terrestre. O homem ainda não está pronto para colocar os pés em Marte. Basta conferir o histórico espacial das sondas que viajaram para o planeta vermelho. Vários países já enviaram robôs a Marte, mas poucos sobreviveram à viagem. Sendo assim, não parece muito seguro para os cientistas colocar os seres no caminho das terras marcianas. Recentemente, a sonda Fênix, produzida pela NASA, é considerada uma parte importante da história espacial. Ela caminhou sobre o solo marciano e revelou que existe água no planeta vermelho. Com isso, surgiu uma nova dúvida: existe vida no planeta Marte? Os cientistas apontam que sim, pelo menos na forma de micro-organismos como as bactérias e os micróbios. As viagens a Marte custam muito caro, mas com a confirmação da presença de água no solo marciano, os americanos estão investindo milhões de dólares em 3 novas missões. A primeira delas está prevista para 2009, para analisar a geologia de Marte. A segunda está prevista para 2018, para coletar amostras do solo marciano e trazê-las à Terra. E a terceira, e mais importante missão, está prevista para 2030 e deverá levar os primeiros astronautas para o planeta vermelho. Muitos cientistas acreditam que Marte já teve uma vida similar à Terra. Por isso, o ser humano não perde por esperar.
Muitos mistérios ainda vão se revelar por trás da poeira vermelha do solo marciano. Espero que os nossos amigos telespectadores tenham achado interessante essa matéria a respeito de Marte. Como nós vimos, os norte-americanos enviaram diversos veículos a Marte. Algumas não chegaram, nós temos, devido às grandes distâncias envolvidas, sérios problemas com os veículos que são mandados para lá. Quanto maior a distância, maiores os problemas que nós temos com os veículos mandados para o espaço. Um detalhe curioso, russos também enfrentaram sérios problemas com alguns de seus veículos mandados até o planeta vermelho. Mas, curiosamente, diversos desses voos chegaram, apesar de diversos problemas, conseguiram nos mandar as imagens que nós iremos mostrar daqui a pouquinho. As sondas Mariner norte-americanas, foram, como eu disse, os primeiros veículos norte-americanos a chegarem até o nosso planeta vermelho. As primeiras Mariner eram veículos extremamente limitados em termos de recursos, de câmeras para fotos de Marte, sem contar que os primeiros veículos passaram muito distantes da superfície do planeta. E isso limita muito a qualidade das fotografias de Marte. Nos voos das Mariner 9 em diante, a NASA programou esses veículos para uma maior aproximação do planeta vermelho e colocou também equipamentos de melhor qualidade em termos de câmeras para imagens aproximadas e distâncias que são chamadas as grandes angulares. Muito interessante as imagens que foram trazidas pelas primeiras Mariner, de estranhas estruturas artificiais na superfície do planeta Marte. As sondas Phobos soviéticas, que tinham como missão fotografar as luas do planeta Marte, uma delas fotografou um estranho objeto em órbita do planeta Marte, depois perdeu o contato. Mas Marte sempre foi conhecido como o planeta da guerra, o planeta da violência. Muitos o chamavam o pequeno maléfico. Então, desde a nossa antiguidade, Marte sempre aguçou a curiosidade dos seres humanos. Ele foi o deus da guerra romano, Marte. E não se sabe o porquê dessas imagens de violência estarem associadas ao planeta vermelho. Mas o fato é que, curiosamente, como na Lua, estranhas informações precederam os voos marcianos. Nós tivemos no século XVIII Jonathan Swift. Jonathan Swift foi um leão da Catedral de St. Patrick, em Dublin, na Irlanda. Ele escreveu um livro muito interessante chamado As Viagens de Gulliver. Na realidade, o título era muito mais comprido, mas ficou mundialmente conhecido como As Viagens de Gulliver. Nós temos aquele personagem que viajou por diversos reinos místicos. O mais conhecido é quando ele chega a uma ilha de pessoas anãs, que tem contato com ele. Um outro local por onde o nosso personagem viaja é a Ilha Voadora de Laputa. Nesse local ele tem contato com o rei dessa ilha voadora, com membros de sua corte e cientistas também. Diversos astrônomos conversam com Gulliver. Curiosamente, eles falam que Marte possuía 2 luas. Isso na época de Jonathan Swift era absolutamente desconhecido. Não se conhecia as 2 luas do planeta vermelho. E os astrônomos de Laputa, ou seja, na obra Viagem de Gulliver, falam com o nosso personagem a respeito delas, que nós vamos estar trazendo maiores detalhes no nosso segundo bloco. Até já! Estamos aqui para o nosso segundo bloco do Fenômeno UFO. Como falamos no final do bloco anterior, estamos falando da obra de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. E Gulliver, falando com os astrônomos da Ilha Voadora de Laputa, recebeu informações de que Marte possuía 2 luas. E ele recebeu mais detalhes ainda. Ele falava que as duas, uma delas orbitava Marte a uma velocidade 2 vezes maior do que a outra,
e também deu as distâncias das luas com relação à superfície de Marte. Isso ficou no livro por mais de um século. Na realidade, 151 anos se passaram quando o astrônomo Asaph Hall, que era o chefe do laboratório astronômico da Marinha dos Estados Unidos em Washington, descobriu que Marte realmente possuía duas luas. A distância das luas em relação ao planeta era a mesma dada pela obra de Jonathan Swift, ou seja, estava absolutamente certa. E também que uma das luas de Marte orbitava o planeta a uma velocidade 2 vezes maior do que a outra. Como Jonathan Swift soube disso? Essa é a grande pergunta. Alguns dizem que Jonathan Swift teria sido um grande iniciado, que teria tido acesso a obras extremamente antigas de um passado da humanidade, onde a humanidade teve acesso a conhecimentos superiores e poucos iniciados teriam acesso a isso. Jonathan Swift, desse modo, teria conseguido passar essas informações. Se não, talvez de modo mediúnico, quem sabe, através do processo de desdobramento, Jonathan Swift tenha recebido essas informações. Quem sabe por espíritos de esferas superiores, ou até de espíritos de Marte, que a gente pretende colocar com mais detalhes essa sutileza até o final do programa. Mas fato ou não é que Asaph Hall, o astrônomo, comprovou como totalmente verdadeiras as informações passadas na obra As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Outro detalhe curioso é que em 1924, no século passado, no mês de agosto, Marte iria se situar numa distância bem mais próxima do planeta Terra, a 60 milhões de quilômetros de distância. E diversos cientistas tiveram interesse de tentar captar possíveis sinais inteligentes de uma civilização marciana. Fato ou não é que o Dr. Todor, que era o chefe de pesquisas da Marinha na época nos Estados Unidos, ele se usou de um artifício chamado câmera de Jenkins. Ele iria entrar dentro dessa câmera, apontar a sua antena na direção do planeta vermelho, de onde ele esperava receber sinais de uma possível civilização marciana. Curiosamente, o Dr. Todor ligou seus equipamentos. Havia uma agulha que iria registrar os possíveis sinais numa folha de papel. Iniciados os experimentos, a agulha realmente começou a se mover, ela começou a traçar uma série de desenhos regulares na superfície de papel a intervalos regulares. Isso muito provavelmente está ligado a sinais inteligentes. Só que as formas que apareceram naquela folha de papel desenhada pela máquina, né, traçaram rostos humanos extremamente deformados. Aquilo chocou profundamente o Dr. Todor e todos os cientistas que estavam presentes ali na hora do experimento. Eles não conseguiram entender a direção que o experimento estava tomando. Ele continuava repetindo aqueles sinais regulares, a intervalos regulares, sempre mostrando aqueles rostos humanos extremamente deformados. Feita uma análise posterior a respeito desses dados, os cientistas consideraram esse documento como maldito, e ele foi simplesmente descartado sem mais nenhum tipo de pesquisa. Aí é que nós vamos deixar para um pouquinho mais para frente, talvez as possíveis hipóteses para esses estranhos sinais terem ocorrido na câmera de Jenkins naquele distante agosto de 1924. Também traremos diversas obras espíritas que também falam a respeito de Marte. Mas fato ou não, né, como nós falamos no início do programa, os primeiros veículos já estavam a caminho de Marte, já preparados para as fotografias, talvez até de civilizações marcianas. A Viking 9 foi o veículo que mais se aproximou da superfície marciana, já estava dotado de uma série de equipamentos ópticos de melhor qualidade. Ele bateu diversas fotos do planeta Marte. Marte passou a sofrer uma cobertura fotográfica quase que integral de todos os seus hemisférios, todas as suas regiões, para um mapeamento, para uma futura expedição tripulada até Marte.
Curiosamente, estranhas imagens já começaram a aparecer nas câmeras da Mariner 9. No entanto, os técnicos da NASA, considerando talvez algum fenômeno de aberração óptica ou talvez um estranho jogo de luzes e sombras, considerou as primeiras imagens de estruturas artificiais marcianas como talvez acidentes da natureza. Como já havia programado outros 2 voos até Marte com veículos bem mais sofisticados, que eram as naves Viking 1 e 2, que na realidade eram 2 veículos. Um veículo ficaria em órbita e a outra metade pousaria suavemente na superfície de Marte. Os veículos orbitais, não os landers. Os landers eram os veículos que deveriam pousar na superfície de Marte, e com um braço mecânico recolher amostras do solo marciano com o objetivo de uma análise procurando algum tipo de forma de vida, nem que fosse na forma microbiana em Marte. E a lander faria outros tipos de análises atmosféricas do planeta para que nós conhecêssemos melhor as particularidades da atmosfera marciana. No entanto, os veículos que permaneceram em órbita, dotados de equipamentos melhores, muito mais próximos da superfície, começaram a bater estranhas fotos da superfície marciana. A primeira foto da superfície marciana que chamou a atenção foi de uma região chamada Vale de Sidônia. O Vale de Sidônia é um amplo vale, muito pouco acidentado, que se situa ao sul do equador do planeta vermelho. Sidônia possui diversos tipos de estruturas artificiais em sua superfície. Chegou-se à conclusão que poderiam se tratar de ventos supersônicos na superfície de Marte. Mas cientistas da NASA, como o Dr. Paul Carr, Richard Hogan e outros, fazendo análise computadorizada dessas imagens enviadas pelas Viking, chegaram à conclusão de que elas não poderiam ser imagens resultantes de fenômenos atmosféricos marcianos, que nós vamos estar trazendo no nosso último bloco. Até já! Novamente para o nosso último bloco do fenômeno UFO de hoje. Estamos falando a respeito do Vale de Sidônia, que está localizado ao sul do equador marciano. É um vale pouco acidentado, mas curiosamente é marcado por diversas estruturas de origem artificial. Nós vamos mostrar 3 panorâmicas do Vale de Sidônia e os nossos amigos telespectadores vão notar uma série de pirâmides e de um rosto marciano. Na realidade, nós veremos depois que existem 2 rostos marcianos. Nós estaremos vendo as pirâmides aqui em Sidônia, um vale com uma cratera ali entre 2 pirâmides. Existe uma estrutura lá dentro que aqui não é visível, mas fazendo as análises dessas pirâmides que nós vamos ver com maiores detalhes, aqui em imagens subsequentes, nós veremos que existem 5 ou 6 pirâmides marcianas, com 3, 4 e 5 lados na sua superfície. São estruturas muito grandes, extremamente grandes. Elas foram fotografadas com extrema simplicidade da órbita de Marte, porque são estruturas com mais ou menos 1 quilômetro de altura. Por isso que elas são tão visíveis da órbita marciana. São pirâmides com ângulos precisos, de 90 graus, e a natureza não consegue fazer isso. Aí viria a pergunta, em relação às pirâmides da Terra, qual seria a mais velha? Aí é muito complicado. Nós vamos ter que esperar que um voo tripulado vá até a planície de Sidônia para que se possa fazer as devidas análises, para saber se as pirâmides marcianas, pelo menos eu acredito que sejam bem mais antigas do que as pirâmides terrestres, se os construtores teriam sido os mesmos, ou o modelo que foi ensinado aos egípcios teria sido o mesmo das construídas em Marte. Mas pessoas vão falar, mas seria isso possível? Curiosamente, eu vou mencionar um fato, talvez que não seja conhecimento dos nossos amigos telespectadores. A cidade do Cairo, no Egito,
é uma corruptela de uma palavra chamada El-Kahir. El-Kahir em árabe é Marte. Curiosamente, Cairo quer dizer Marte. Se nós traduzirmos então a capital do Egito, Cairo, então a capital do Egito é Marte. Não é extremamente curioso isso, que o nome do planeta esteja ligado à capital do Egito, que foi uma das maiores civilizações já conhecidas dos seres humanos? É muito curioso, né? Não tem como associar essas pirâmides, esse rosto marciano, à luz de jogos de sombra. Simulações feitas em computador pelo Dr. Polkar confirmam que essas estruturas são absolutamente artificiais, né? Elas têm proporções, elas são simétricas, e a natureza, nós sabemos disso, não é responsável por obras simétricas de proporções geométricas exatas. Isso é impossível para a nossa natureza, somente uma inteligência pode fazer isso. Fora isso, nós temos outras estruturas em Marte, uma que infelizmente não foi possível trazer a foto, é uma montanha marciana que sofreu um processo de mineração. A idade em que isso ocorreu também nós vamos ter que aguardar que astronautas humanos cheguem lá e possam calcular quando essa montanha for minerada. Nós não podemos esquecer que no segundo programa nós falamos a respeito de Marte ter possuído uma atmosfera mais clemente. Nós sabemos hoje que Marte sofreu um impacto violentíssimo, ou por um grande corpo celeste do tamanho da Lua, que bateu ali uma velocidade de milhares de quilômetros por hora, né? Dezenas de quilômetros por segundo, causando a catástrofe que levou o planeta Marte a ser como hoje, um planeta inóspito, seco, onde a água, devido à perda de parte da atmosfera do planeta vermelho, teria evaporado. Então, o que se crê é que Marte, talvez alguns milhares ou milhões de anos atrás, tenha tido uma vida muito similar à Terra. O rosto marciano comprova isso. Se essa é uma amostra de seres que habitavam o planeta, nós vamos ver que a similaridade com o ser humano é muito grande. Nós vamos ver também uma imagem de um segundo rosto marciano. É um rosto de características mais femininas, está localizada num outro ponto de Marte, né? E nós vemos esse rosto também olhando para o alto. Teria sido isso uma das últimas obras da catástrofe que varreu essa civilização marciana? Não se sabe hoje se isso poderiam ser esses sinais, se esses seres teriam deixado isso como uma prova de uma civilização avançada no planeta vermelho. Aí nós temos uma outra pergunta. Se houve sobreviventes dessa civilização, para onde eles teriam ido? Se eles conseguiam obras desse tipo, também não é impossível supor que eles possuíssem veículos, né? Veículos espaciais. Teriam eles fugido para o planeta Terra, isso talvez há milhões de anos? Seríamos nós talvez descendentes desses sobreviventes do planeta vermelho? Isso é uma pergunta que eu acho muito interessante. Um astrofísico da NASA, uma vez fazendo um comentário, ele numa entrevista para uma emissora de TV norte-americana, quando perguntado pelo repórter, né, como seria um marciano, ele, com um leve sorriso e ironia, ele respondeu: se você quer ver um marciano, simplesmente basta que você olhe no espelho. Será que ele teria algum tipo de informação confirmando que esses seres, né, sobreviventes teriam fugido de Marte para a Terra? É bem curioso. Nós temos um salto evolutivo quantitativo muito grande num certo período de tempo aqui na Terra, numa faixa que oscilaria entre 10 mil e 100 mil anos, né? Muitos acreditam em civilizações terrestres. Seriam apenas esse surto de progresso associado às civilizações terrestres ou a influência desses seres que aqui chegaram, sobreviventes da catástrofe que varreu a vida em seu mundo? São perguntas que muitos já fizeram, inclusive o pesquisador Eric von Däniken e muitos outros. Vamos aguardar a resposta, mas, no entanto, curiosamente, depois que o Dr. Polkar e o Dr. Richard Hoagland vazaram essas imagens do Vale de Sidônia, a NASA, que tinha um voo programado para pouso no local, cancelou esse voo e mudou o local de pouso para outro muito distante do Vale de Sidônia. Por quê? O que se teme em mostrar para a civilização humana que nós não somos os únicos, que talvez tem existido outras civilizações no sistema solar mais avançadas que a nossa. Detalhe, a sonda Phobos russa
quando estava orbitando o planeta vermelho, bateu uma foto de uma aeronave de proporções gigantescas na sua órbita, que vocês estarão vendo a imagem, é um veículo de aparência discoide, só que com 19 quilômetros. Era uma nave gigantesca, na qual na ufologia nós chamamos de nave-mãe. O que este veículo estaria fazendo na órbita marciana? Poderia ser de descendentes dessa civilização que migraram para um outro mundo? Como nós vemos, a possibilidade de vida inteligente em Marte abre diversas perguntas, talvez algumas muito complicadas, né, de serem explicadas pela nossa ciência. Fica o convite a todos os nossos amigos telespectadores para que pensem a respeito. Né? O que teria acontecido? Estariam eles aqui? Fica o convite para o nosso próximo programa com a primeira entrevista. Até lá!